Estamos aqui para mais um programa Ciência e Saúde. Esse programa é elaborado pelo Centro de Ciências da Saúde e Agrárias. Hoje estaremos abordando um tema muito importante que trata da saúde do nosso coração. E para trabalhar esse tema, convidamos a enfermeira Fabiana Hag, professora do curso de enfermagem, mestre em cardiologia. Bem-vinda, professora Fabiana. Muito obrigada pelo convite, e pela oportunidade para falar de um tema tão importante, para a nossa saúde. Professora, nós sabemos que as doenças cardiovasculares são extremamente importantes e têm uma alta incidência e alta mortalidade, tá? Tanto em nível mundial como em nível do Brasil e do Rio Grande do Sul. Qual é a sua opinião em relação à atualidade dessas doenças cardiovasculares? Bom, em nível mundial, é a primeira causa de mortes no mundo, O Brasil ele não é diferente, desses dados mundiais. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde, há alguns anos, já vem apontando as doenças cardiovasculares como a primeira causa de mortes na população. E o Rio Grande do Sul, ele fica um pouquinho acima da média nacional, em número de casos de doenças e também em números de óbitos advindos dessas doenças. A gente tem alguns dados em torno de uma morte a cada 5 minutos por infarto agudo do miocárdio aqui no Brasil. Isso significa também 300 mil casos, 300 mil infartos agudos do miocárdio ano, e isso representa mais ou menos 80 mil mortes por ano. Então, realmente é um número bastante expressivo, bastante preocupante na população, e temos que pensar formas de prevenção e de tratamento para essa doença assim, tão incidente na população brasileira e mundial. Realmente são dados bem importantes, professora? E o que vem a ser o infarto agudo do miocárdio? Bom, o infarto agudo do miocárdio, ele é caracterizado por uma obstrução em um ramo, ou tanto faz um ramo principal ou menor, de uma artéria coronária. Porque, na verdade, o músculo cardíaco, ele é alimentado, ele é irrigado pelas artérias coronárias. Depois do cérebro, o coração é o maior consumidor de oxigênio do nosso organismo. Então, ele se mantém por meio da irrigação dessas artérias e o que elas levam em seu leito, que é o sangue carregado de nutrientes e de oxigênio. Quando tem uma obstrução em algum ramo dessas artérias coronárias, ou até na artéria coronária principal, por exemplo, esquerda ou direita, enfim, alguma obstrução, isso já começa o processo patológico, que ainda não é o infarto agudo do miocárdio, porque na verdade o ser humano ele só vai apresentar sintomas, que é a dor anginosa, quando a gente tem mais ou menos acima de 70% dessa luz arterial obstruída. Isso pode levar anos, Algumas pessoas pode ser mais rápido, mas pode levar anos para acontecer. Então, ele é um processo silencioso e progressivo. Quando ele obstrui 100% da luz, é que está instalado o infarto agudo do miocárdio, ou seja, não passa nada naquele ramo arterial e uma determinada área do coração fica sem esse aporte sanguíneo e ela acaba morrendo. O infarto agudo é a morte, de uma parte do músculo cardíaco e, em última instância, de todo o músculo também, quando ele termina com a morte, fulminante, por exemplo. E nós sabemos que existem várias causas para o infarto. Existem alguns fatores que podem estar influenciando nas causas do infarto agudo do miocárdio? Existem vários fatores que são predisponentes para o infarto agudo do miocárdio.
A maioria deles, graças a Deus, são fatores modificáveis. Existem alguns fatores que nós não podemos modificar, que também são predisponentes, como, por exemplo, raça, né? Os negros são mais dispostos a doenças cardiovasculares, entre elas o IAM, do que a raça branca, por exemplo. A hereditariedade é uma coisa que nós não podemos mudar a nossa bagagem genética, né? Sexo, né? Homens tem mais eventos cardíacos do que mulheres, idade também, né, também influencia, mas tem outros fatores que são modificáveis, né, e é em cima desses que nós devemos focar, né, como por exemplo o tabagismo, é um grande fator de risco para o IAM e é um fator modificável. Obesidade, né? Na verdade, sobrepeso, né? Já é um fator de risco. A obesidade seria, né, algo mais avançado. Hipercolesterolemia, né? Então manter o colesterol, né, dentro dos níveis aceitáveis. Sedentarismo, né, é um outro fator de risco. Alimentação irregular e ultimamente tem sido bastante relacionado como fator de risco para o infarto agudo do miocárdio, o estresse, né, que também é considerado um fator modificável, ou seja, né, vai depender muito da qualidade de vida dessa pessoa, né, a questão alimentar, a questão de exercício físico, de se expor ou não se expor a esses fatores, né, é que na verdade vão determinar para a pessoa ter esse evento ou não. E em relação à hipertensão arterial, professora, tem alguma relação? Qual é a relação da hipertensão com o infarto agudo do miocárdio? A hipertensão arterial é um dos fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio, porque o coração ele é regulado, na verdade, para trabalhar com uma pressão arterial dentro dos níveis pressóricos normais, né? Nós temos como base 120/80, né, como níveis pressóricos normais. Uma vez que essa pressão está aumentada, o músculo cardíaco também vai sofrer com isso. Vai haver um dano endotelial, que a gente chama, né, no endotélio, ou seja, na parte interna dos vasos cardíacos, que estão preparados para trabalhar com uma determinada pressão e por um motivo ou outro, essa pressão está aumentada dentro desses vasos. Essa reação endotelial, ela se caracteriza inicialmente por uma reação inflamatória. E aí vem toda uma reação em cascata, né? Então, reação inflamatória, agregação plaquetária e tudo isso vai diminuindo a luz arterial. Se essa hipertensão ainda estiver associada, por exemplo, a níveis de colesterol elevados, aí sim é um abraço, né? Para se formar, por exemplo, uma placa de ateroma, que é aquela placa de gordura que obstrui, né, as artérias coronárias. Então, manter a pressão arterial dentro dos níveis normais é essencial para manter uma boa saúde cardíaca. Não quer dizer que todo hipertenso ele vai fazer um infarto agudo do miocárdio, não, porque a hipertensão nós sabemos hoje que ela pode ser tratada e controlada. O que a gente deve se preocupar é com aqueles pacientes que não se conscientizam do tratamento e da importância de manter a pressão arterial normal e que não têm uma boa adesão a esse tratamento, né, que não conseguem mantê-la controlada. E existem, assim, algumas especificidades, né, algumas pessoas ou algumas doenças, né, onde pode ocorrer mais facilmente o infarto? Existe alguma diferença entre uma pessoa e outra, ou algum tipo ou outro? Bom, na verdade, como eu já falei dos fatores predisponentes, né, e da história familiar. Então, a pessoa que tem uma história familiar positiva e que se expõe a esses fatores predisponentes, como obesidade, hipercolesterolemia, tabagismo, estresse, enfim, com certeza ela é um grupo de pessoas específicos, né, com mais chances de ter o evento cardíaco. Isso é uma coisa. O que existe também de grupos específicos é em relação à apresentação do infarto agudo do miocárdio, ou seja, da sintomatologia, né? Porque normalmente, como é que ele se caracteriza? Com uma dor precordial, né? Ou seja, uma dor no peito, irradiada, difusa, ou seja, o paciente ele não consegue localizar, ele sente aquela dor em aperto, né? Mas ele não consegue te dizer exatamente se é o peito que está doendo, se é essa região mandibular, região do pescoço, ombros, costa, porque ela é uma dor que ela é muito difusa, ela não tem o paciente ele não te diz assim, ó, é
que exatamente que está doendo. Então, a gente caracteriza assim a dor precordial. No entanto, tem algumas pessoas que têm a dor atípica, ou seja, foge desse quadro de normalidade da dor. Então, quem são esse grupo? As mulheres pós-menopausa, elas fazem dor atípica. Os idosos fazem dor atípica também e os diabéticos. Então, esses 3 grupos de pessoas, elas podem estar em franco infarto agudo do miocárdio e muitas vezes não ter exatamente essa dor precordial. Elas podem ter, por exemplo, dor de estômago e náusea, ou dor lombar, ou dor nas costas, que se não for um profissional treinado para saber o que está acontecendo, ele pode inicialmente confundir com outras coisas que não o IAM. Mas os profissionais hoje em dia são nos hospitais, nas emergências, enfim, quem trabalha com isso é bastante treinado e sabe que se é diabético, enfim, né, ou idoso, ou mulher pós-menopausa e tal, sabe que são grupos específicos, né, e que então essas dores devem ser melhor investigadas também. Bom, professor, assim, quais são os outros sinais clássicos, sintomas clássicos do infarto agudo do miocárdio? Assim, ó, a sintomatologia do infarto agudo do miocárdio, ela se caracteriza especificamente pela dor precordial. Esse é o sintoma clássico. Junto a esses sintomas, se agregam outros sintomas, como náusea, vômito, sudorese, nervosismo, basicamente esses, né? Mais são sintomas assim de náusea, vômito, sudorese, esse tipo de... Mas assim, ela é caracterizada basicamente pela dor precordial em aperto, essa dor difusa que o paciente ele não consegue definir. Muitos pacientes definem também a sensação de morte, né? E muitos deles também ficam extremamente ansiosos durante essa dor, porque é uma dor apertada, né? Então é uma dor extremamente difícil do paciente conseguir dizer exatamente o que é, e quem passou já por um infarto agudo do miocárdio sempre relata assim, o quanto é angustiante essa dor e o quanto ela é diferente de todas as outras. Então estamos que estar bastante atentos, né, a esses sintomas. Bem, vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos com o programa Ciência e Saúde. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Oi, oi, oi! Recado do coração para quem tem hipertensão. Sal aumenta a pressão. E trabalhar sob pressão, vamos combinar, ninguém merece trabalhar sob pressão. Entendeu? Entendeu? Hipertenso. O Ministério da Saúde está mais do que nunca ao seu lado. Pratique saúde. Evite sal, controle seu peso, não fume, faça acompanhamento periódico e pratique atividades físicas regularmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos retornando com o programa Ciência e Saúde, hoje conversando com a professora Fabiana Hag sobre o infarto agudo do miocárdio. Professora, então, dando continuidade, como que é feito o diagnóstico, né, do infarto? Bom, o diagnóstico do infarto agudo, ele é feito são 3 componentes desse diagnóstico que são importantes e que se complementam, né, entre si. Então, o primeiro é a sintomatologia, a clínica da dor, a qual eu já expliquei. Depois nós precisamos confirmar essa sintomatologia, né, com um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, não invasivo, e depois confirmamos com exames laboratoriais, exames de sangue, onde nós vamos dosar algumas enzimas que são específicas para o músculo cardíaco, né? Poderia citar aqui, por exemplo, a CPK-MB, que nós temos CPK, nós aumentamos essa enzima, por exemplo, quando tem exercício físico intenso, qualquer machucado,
em várias situações a CPK ela fica aumentada. Porém, tem um marcador que é específico, que é o MB, né, que o laboratório consegue separar esse marcador, que ele é específico de músculo cardíaco. Então, ela se altera mais ou menos entre 4 a 6 horas após o início da dor. Então, também não se faz imediatamente que o paciente está tendo dor. Ela leva algumas horas para se alterar, né, no sangue. E ela atinge um pico máximo em 24 horas após o início da dor. Então, a gente fica monitorando, né, a CPK-MB. Existem outros marcadores de resposta inflamatória, como proteína C reativa, enfim, outros que também a gente pode fazer, que também se alteram com o infarto agudo do miocárdio. Então, são essas 3 coisas: a sintomatologia, né, seria a clínica da dor, basicamente, a dosagem dessas enzimas, né, e o eletrocardiograma, porque ele vai mostrar, na verdade, o eletro ele mostra a atividade elétrica cardíaca. E uma parte que morreu do coração, que infartou, não tem mais essa atividade, né? Então, a gente pode também ver no eletro. E o tratamento, né? Como ele ocorre? Bom, o tratamento do infarto agudo do miocárdio, nós temos atualmente 3 formas de tratar. Nós podemos tratar o infarto com medicação, que seria o tratamento medicamentoso. Podemos tratá-lo com angioplastia, se o local oferecer um laboratório de hemodinâmica, porque precisamos dessa estrutura. Mesmo locais que não oferecem, podem inicialmente tratar com medicamentos e depois encaminhar, né, esse paciente para uma hemodinâmica, onde se submete a um procedimento que nós chamamos cateterismo cardíaco, que é entrar, olhar a artéria que está obstruída. Se se confirmar, realmente se coloca um stent, que é uma molinha, né, que abre essa luz arterial. Aí, nesse momento, o procedimento já não é mais cateterismo cardíaco, ele já se transformou numa angioplastia, ou seja, uma plástica nesse vaso, né, que é onde tu libera essa luz arterial. E em casos mais graves, mais complicados, se pode fazer uma cirurgia, que o nome correto dela é revascularização miocárdica, mas popularmente ela ficou conhecida, principalmente na década de 80, como ponte de safena, porque naquela época se usava mais a veia safena para se fazer essa ponte. Hoje em dia já se usa bem menos a safena, né? Em relação às complicações, existem muitas? Existem. Na verdade, as complicações do infarto agudo do miocárdio, elas se apresentam poucas horas após, né, o evento. E a primeira semana pós IAM é a semana que a gente tem que ficar mais atento. Por isso que a gente tem um protocolo, né, um protocolo praticamente mundial, de se colocar todo o paciente que infartou dentro de uma UTI. Pelo menos 72 horas ele fica ali. Por mais que tenha sido resolvida a situação dele, porque a gente pode resolver muito rápido hoje um infarto agudo do miocárdio. Se tiver uma angioplastia, tu resolve em questão de 2 horas, 1 hora, é a questão de encaminhar o paciente para o procedimento e voltar. Ou se ele responder bem à terapia medicamentosa, tu pode resolver aquela obstrução com muita rapidez hoje, e também resolver essa situação de uma maneira que não haja morte de músculo cardíaco ou que uma área muito pequena se perca. Mas mesmo tu tirando o paciente do evento agudo, isso não significa que ele não vai ter complicações, né? Então, por isso a gente deixa esse paciente em observação pelo menos umas 72 horas. As complicações, a mais comum, a mais frequente, são as arritmias, que elas podem também se apresentar naquela semana, né, naqueles dias após o IAM, depois se normalizar, mas elas podem ficar permanentes. Bloqueios também, né, bloqueios de condução, bloqueio atrioventricular, né, todos esses distúrbios. Na verdade, os distúrbios de condução elétrica no coração, caso o infarto agudo do miocárdio mate alguma área de uma coisa que nós chamamos feixe de His, que é o que dá toda a atividade elétrica cardíaca. Esse feixe ele não pode ser interrompido.
Se o infarto agudo for em alguma parte que interrompa esse feixe, o paciente pode ficar com bloqueio de condução dessa eletricidade cardíaca, que na verdade essa condução é o que vai dar a frequência cardíaca. Então ele pode ficar também com determinados bloqueios, disfunção de válvulas. Por exemplo, pode ficar com uma insuficiência ventricular, que é uma das coisas que mais preocupa, porque na verdade o ventrículo, ele tem que ter uma força, uma fração de ejeção acima de 40%. Um IAM muito extenso em ventrículo esquerdo pode matar uma boa parte dele e o paciente ficar com uma força de ejeção menor que 40%. Se ele ficar com isso, está instalada insuficiência cardíaca congestiva. E aí ele arranjou um problemão para o resto da vida dele, que é essa insuficiência cardíaca, a qual ele vai ter que se tratar. Então, existem muitas complicações, ruptura cardíaca, tamponamento cardíaco, que tem um índice bem elevado de morte, tromboembolismo e até o choque cardiogênico, que também é uma coisa bem perigosa. Todos esses têm tratamento, mas todos é um risco grande para o paciente, por isso a gente tem que observar nos dias subsequentes, né, ao evento cardíaco. Então percebe-se assim que o tratamento e toda a doença, né, é bastante complexo. Qual é a atuação do enfermeiro? Como o enfermeiro pode contribuir, estar atuando, né, na questão do infarto agudo do miocárdio? Olha, o enfermeiro ele atua de 3 formas. A primeira forma que a enfermagem deve se posicionar diante não só do infarto, mas eu diria de doenças cardiovasculares, uma vez que são tão prevalentes na população mundial, né, é na questão da prevenção e promoção da saúde. Né? O infarto ele é extremamente ligado a hábito de vida. Né? Hábito de vida é uma coisa que se consegue melhorar com educação em saúde. Então, é importantíssimo a função de educador de saúde que o enfermeiro tem que fazer. Como é que ele faz essa questão da educação em saúde? Isso não pode começar lá numa idade adulta, né, ou mais velha. A educação em saúde começa de pequeno. Né? Infelizmente, nós não temos enfermeiros nas escolas, enfim, mas nós estamos aí na sociedade de uma maneira geral, em veículos de comunicação, na nossa família, com nossos alunos, família, enfim, a gente pode ser uma fonte multiplicadora dessa educação em saúde. Então, desde pequeno, hábitos saudáveis de vida, porque às vezes a gente começa a observar no dia a dia. Por exemplo, vai a um supermercado, tu observa às vezes, né, o que os pais estão colocando no carrinho para levar para casa para as crianças comerem, né? Então, são alimentos industrializados, riquíssimos em gordura, riquíssimos em sal, né? Então, fazer educação nesse momento, né? Que mais? Crianças, hoje em dia, a gente sabe que é muito diferente de quando nós éramos crianças, que nós corríamos nas ruas, subíamos em árvore. Criança hoje é na frente de um videogame ou de um computador. Então, o sedentarismo na infância é uma outra coisa muito importante que tem que ser combatido. E a prevenção mesmo da exposição de risco, como tabagismo, sobrepeso, enfim. Então, a primeira frente que a gente tem que atuar é na questão da conscientização e da educação em saúde. Essa é uma forma. A outra forma é no tratamento, né? Quando a doença já está instalada. Chega o meu paciente infartado. Então, o enfermeiro ele tem que ser conhecedor da dor do IAM, da dor clássica, ele tem que conhecer a dor atípica do IAM, ele tem que saber que exames ele tem que fazer, ele tem que saber como ele tem que posicionar, até a posição do paciente, né? Deitar, né, com cabeceira um pouco elevada, repouso absoluto, instalar oxigênio, já preparar o paciente para o eletrocardiograma, já chamar laboratório para coletar enzimas, já providenciar um acesso venoso, porque esse paciente pode fazer uma parada cardíaca, já colocar o carrinho de emergência do lado, enfim, tomar aquelas providências no tratamento. Né? E esse tratamento vai se estender depois na terapia intensiva, né? Sendo um conhecedor das possíveis complicações e dos sintomas dessas complicações. O enfermeiro também tem que atuar. E em última instância, atuar na reabilitação, quando já está instalada a complicação, né? Na reabilitação cardiovascular. Claro que na reabilitação cardiovascular não é só enfermeiro, vai entrar educador físico, vai entrar fisioterapeuta, o médico, daí é uma equipe multidisciplinar que vai fazer parte dessa reabilitação. Muito bom, professora. Então, nós agradecemos a sua presença, que com certeza contribuiu, né, muito contribuiu com as questões relacionadas à prevenção, né, dessas doenças.
E nós sabemos que é necessário, então, um olhar mais direcionado, então, para as questões da prevenção, para que as pessoas possam viver melhor, mais e melhor. E assim nós encerramos mais um programa Ciência e Saúde. Até a próxima!